Boa noite, pessoal. Eu vou mostrar para vocês hoje o primeiro passo de configuração dos nossos ambientes, em que geralmente eu trabalho quando eu utilizo a linguagem de programação Java e suas tecnologias. Inicialmente eu vou apresentar para vocês aqui a ideia básica do que a gente tem do Maven e como é o seu trabalho. O Maven é um framework que nós utilizamos para controlar dependências, fazer gerência de deploys e versionamento das nossas aplicações, e temos vários recursos auxiliares que o Maven disponibiliza. Então, como a visão geral do Maven, nós sempre vamos ter um arquivo de configuração, um arquivo com o nome pom.xml. Esse arquivo que vai guardar todo o nosso controle de dependências, e repositórios e versões. Mais à frente, nos nossos projetos, ficará mais claro o uso desse arquivo e dessa configuração. Então, vou mostrar apenas uma visão geral do que nós temos do Maven. Então, nós temos aqui, vamos supor que temos um ambiente de desenvolvimento, onde nós estamos desenvolvendo e podemos ter esse ambiente de desenvolvimento vários programadores, ou seja, um time. Em cada um desses ambientes, nós temos o Maven executando o nosso projeto já mavenizado e temos também o repositório local. O que significa esse repositório local? Esse repositório local é onde nós temos as nossas bibliotecas que nós vamos utilizar nos nossos projetos. Então a ideia é, tudo que for colocado de dependência para o nosso projeto vai ser armazenado nesse repositório e o nosso projeto irá referenciar essa dependência que está dentro do repositório, correto? Como que isso ocorre? Né? Como que é feito esse controle de dependência? Uma vez que nosso projeto está mavenizado e ele informa ao Maven que ele tem a dependência de um determinado framework, como por exemplo Hibernate, ele vai, no momento que no ambiente de desenvolvimento eu pedir para o Maven realizar a instalação, que na verdade é como se fosse o deploy interno ali do Maven, do nosso projeto, ele vai buscar em um repositório local, na nossa rede local, essa possível dependência, que no caso seria do Hibernate, e essa dependência, se estiver disponível no nosso repositório local, ela será baixada para o nosso repositório local e ficará armazenada, evitando que o quê? Que a cada vez que eu tenho uma aplicação diferente, utilizando aquele framework, ou até mesmo a minha própria aplicação, para que evitar que nós tenhamos sempre esse tráfego de ficar baixando a mesma dependência, o mesmo framework, correto? Se não tiver essa dependência, esse framework disponível no nosso repositório local, ele irá buscar em repositórios remotos, correto? Não necessariamente nós temos esse repositório local. Geralmente, quando temos esse repositório local, ele é armazenado sobre um outro sistema que chamamos de Archiva, e esse Archiva guarda as nossas dependências. Bom, então vamos supor aí que nós tenhamos esse repositório aqui local, da nossa rede local, e que não tenha essa dependência que o meu projeto está desejando. Então, o meu projeto requisita a esse repositório, a minha dependência, ela não está presente. Por sua vez, é requisitado em repositórios remotos essa minha dependência. Se essa dependência estiver em alguns desses repositórios, o que é feito? Vamos supor que a dependência do Maven, do Hibernate, ela esteja nesse repositório 3. Então, automaticamente, o repositório 3 retorna para a gente essa dependência, que é armazenada no nosso repositório local da nossa rede, e por sua vez armazenado no meu repositório local, no meu computador, correto? Então, o que é a ideia? Uma vez que eu já baixei o Hibernate para minha máquina e também para o meu repositório local da minha rede, se outro desenvolvedor do meu time precisar dessa mesma versão, desse mesmo framework, tem essa dependência, ele já vai estar na minha rede local e ele vai poder baixar internamente sem ter que consumir qualquer tráfego ou correr o risco de até mesmo não ter alguma biblioteca aqui que não esteja nos nossos repositórios remotos, externos à nossa rede local.
Então, aqui nesse repositório local também podemos ter instâncias de bibliotecas nossas próprias, que não ficam externas à internet também. Um ponto importante, pessoal, que nós temos no Maven é que para ele funcionar, temos normalmente de passar por algum proxy. Só que isso aqui na verdade é uma configuração da nossa rede local. Não necessariamente nós vamos ter sempre um proxy, mas no cenário onde que tenhamos um proxy, é importante realizar a configuração do Hibernate, do Maven, para que ele consiga passar pelo proxy, correto? Mais à frente eu vou mostrar para vocês como realizar essa configuração do Maven e do nosso ambiente de desenvolvimento. Então essa é uma visão geral e rápida do que temos do Maven. Bom, então continuando, para realizar o trabalho com o Maven, eu já até tinha repassado há um tempo atrás sobre todo o processo de instalação e uso do Maven e de algumas outras ferramentas para o nosso desenvolvimento, principalmente no projeto Northwind, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem baixar aqui do site Maven Apache, no caso aqui o binário do Maven. Uma vez que vocês baixaram, podem simplesmente descompactar no local desejado e ele já está aqui disponível para vocês. Uma configuração que é importante que seja feita no Maven, principalmente no nosso caso, no caso do WPattern, que meus projetos quase todos são mavenizados, é que é preciso realizar uma configuração. Essa configuração é basicamente a adição de variáveis de ambiente de sistema que apontem para o Maven. Então nós temos aqui a adição da minha variável de ambiente, no caso do sistema, com o nome Maven Home, e aqui o diretório onde está o Maven descompactado. Observem que não existe a pasta bin aqui, então é exatamente a raiz de onde foi instalado o Maven. Uma vez que criamos essa variável de ambiente do Maven Home, existe uma outra variável também que é extremamente importante, que é a do Java, no caso da JDK. Então baixem lá do site da Oracle a JDK, instalem e adicionem também a variável de ambiente Java Home aqui nas variáveis de sistema, sem a adição daquela pasta bin, correto? Uma vez configuradas essas duas variáveis de ambiente, nós precisamos adicionar na variável de ambiente path as nossas variáveis Maven Home e também Java Home. Bom, eu já tinha adicionado aqui há muito tempo, pessoal. Aqui vocês podem ver como que é a adição da variável Maven Home, a variável path. Então, cada um desses passos aqui, esses parâmetros, corresponde a um caminho onde nós temos alguma pasta por padrão que fica visível a todo o nosso sistema. No caso aqui eu estou disponibilizando, colocando porcentagem Maven underline home, porcentagem barra bin, que é onde está a instalação do meu Maven. Então esse é o caminho padrão onde nós temos o Maven e temos também a variável de ambiente Java Home instalada. Aqui eu acho que estava aqui no final, mas de qualquer forma, só mostrando aqui para vocês como ficaria a Java Home. Seria porcentagem Java Home barra bin. Então com isso nós temos já as nossas variáveis Java Home e Maven Home instaladas. É importante que isso seja feito, pois os nossos projetos utilizarão dessas variáveis para realizar alguns procedimentos relativos ao nosso projeto, como baixar as nossas dependências e fazer todo o processo de compilação, deploy das nossas aplicações. Bom, então aqui já o nosso Maven instalado. Eu tenho já uma coisa antes de falar exatamente aqui dos programas, especificamente do Eclipse. Nós temos aqui dentro da pasta do nosso usuário padrão,
que vocês devem estar acessando, nós temos uma pasta com o nome .m2. Essa pasta .m2 corresponde ao repositório do Maven. Então, várias bibliotecas, correto, estão dentro desse repositório. Dentro da minha página do SkyDrive, vocês podem achar aqui um .m2 com algumas bibliotecas já por padrão, alguns repositórios. Eu só estou mostrando isso, pessoal, porque alguns alunos meus dentro da faculdade poderiam às vezes ter problemas, principalmente se todos os alunos de uma vez tentassem baixar todas as dependências de algum projeto que o Maven esteja tentando. Então, para evitar todo esse tráfego, eu só disponibilizo aqui algumas bibliotecas, alguns repositórios já por padrão para vocês poderem utilizar. Então, aqui nesse repositório do SkyDrive, vocês podem baixar esse repositório que vai no máximo aí minimizar algum download que seria feito pelo Maven, correto? Então essa é mais como otimização. Eu tenho aqui também disponível o Eclipse, Alice e o Juno, já com alguns plugins instalados. Então se vocês precisarem, estão aqui disponíveis esses programas. Aqui está o link para vocês poderem acessar, correto? Então isso é só alguma simplificação que eu fiz para vocês. Todo passo a passo pode ser de configuração do Eclipse, pode ser encontrado no projeto Northwind, na parte 1, então por isso que eu não vou repetir. Contudo, essa instalação desses plugins e de todo o Eclipse já está disponível aqui, e é só necessário baixar o Eclipse, descompactar e já estará pronto para o uso. Então, aqui nesse nosso repositório tem uma coisa muito importante, que é esse arquivo de settings.xml. O que é este arquivo settings.xml? Bom, esse arquivo ele guarda a configuração, algumas configurações do Maven. Especificamente aqui eu coloquei uma configuração de um proxy, que no caso eu uso em uma das faculdades que eu dou aula, e aqui está exatamente especificado um dos proxies que está configurado nessa faculdade. Então é bem simples, se ele está ativo ou não, o protocolo, qual é o host e a porta desse proxy. Existem até outras configurações, mas isso aqui já é realmente o básico, correto? Então é só importante frisar aí com vocês essa configuração, beleza? Então esses são os nossos passos que temos de configuração do nosso ambiente. Então, recapitulando, é basicamente instalação da JDK, instalação do Maven, instalação do Eclipse, que podem ambos ser baixados do meu SkyDrive. Na instalação tanto da JDK quanto do Maven, é extremamente importante lembrar a adição das variáveis de ambiente, correto? Maven Home e Java Home. E também, no caso do Maven, nós temos o repositório, onde normalmente em algumas redes é preciso configurar o proxy. Então nós colocamos naquele arquivo settings.xml. Correto, pessoal? Bom, então esses são os passos básicos que nós temos para realizar a configuração do ambiente de desenvolvimento, em que normalmente eu irei trabalhar e os meus posts utilizarão dessas configurações. Correto? Bom, então até o nosso próximo trabalho, pessoal.